10 ao 19 e do 20 ao 23. Lembram-se ainda, na primeira, Deus chamou o povo a quê? A reflexão, a refletir. Vocês lembram isso? Na segunda, Ele chamou o povo ao trabalho. Agora, Deus chama o seu povo à santidade. Vamos ler dos versículos 10 ao 23. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor. A palavra é do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: e se alguém que se tinha tornado impuro pelo contacto com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos só orar mais uma vez. Deus bendito e santo que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, venha a nós a tua vontade, que ela seja feita aqui, Senhor, que o teu reino seja implementado por onde quer que nós andemos. Senhor, que tu que és santo e que os teus olhos não podem contemplar nada imundo nem impuro, abra as nossas mentes e os nossos corações para entendermos isso. Senhor, e assim como chamaste este povo naquele dia para o abençoar, para o tirar da condição em que este povo se encontrava, Senhor, te pedimos humildemente que o faças conosco hoje. Fala conosco, Senhor. Te pedimos, precisamos, necessitamos, mais do que o pão que nós comemos a cada dia para alimentar o nosso corpo físico. Nós precisamos, Senhor, da tua palavra. Porque tu disseste que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que saísse da tua boca. Senhor, e nós já não sabemos viver sem a tua palavra. A tua palavra é o nosso verdadeiro alimento. Senhor, é ela que sacia a nossa alma. Então, socorre-nos e alimenta-nos nesta noite.
te pedimos em nome de Cristo. Amém. Podem ficar sentados, meus queridos. Muito bem, o que estava ali a emperrar a obra de Deus, meus amados irmãos, como vocês sabem, a reconstrução do templo, não era de maneira alguma a falta de recursos, nem a oposição dos inimigos, nem mesmo o problema com os reis, um problema político, mas o que atrapalhava o avanço da obra, sabem o que era, meus amados? Os irmãos conseguem perceber daqui por o que nós lemos? Era o que é hoje, é o pecado. O pecado. Deus não quer de nós, nem espera de nós rituais, irmãos, rituais religiosos, de maneira nenhuma. Ele exige, e eu quero salientar bem esta palavra, Ele exige santidade. Obediência é melhor do que sacrifícios. Sem obediência, tudo o que nós colocamos, em tudo o que nós colocamos as mãos, em tudo o que nós fazemos, irmãos, sem obediência, isso torna-se imundo aos olhos de Deus. O Senhor não pode aceitar as nossas ofertas sem antes Ele aceitar a nossa vida. O Senhor não vai aceitar o nosso culto se Ele não aceitar a nossa vida. Primeiro, o Senhor se agrada daquilo que oferta e depois Ele aceita a sua oferta. Deus está mais interessado no adorador do que na oferta. Amém? Deus não quer adoração, irmãos. Deus não busca adoração. Deus busca verdadeiros adoradores. Como nós vimos no domingo, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não serve de nada participarmos do ambiente de adoração e a nossa vida estar com pecado escondido, andarmos em pecado, irmãos. Isso não vale de nada. Isso é uma ilusão. Isso não vale de nada, irmão. Isso não vale de nada. Isso não vale de nada. Não interessa se tu estás num culto mais avivado, não interessa se tu estás na igreja mais avivada, se tu caminhas em pecado, irmão, Deus não aceita a tua vida. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Podes ser o melhor cantor, podes ser o melhor músico, podes ser o melhor pregador, podes ser o irmão mais querido da igreja que toda a gente gosta e elogia, podes ser a irmã, aquela coisa simpática que toda a gente acha uma maravilha. Se tu andas em pecado, Deus não aceita a tua vida. Amém, meus amados? Não te iludas. Deus está mais interessado no que nós somos do que naquilo que nós fazemos. E às vezes nós precisamos ouvir isto vezes sem conta, porque nós teimamos e achamos que se nós fizermos alguma coisa, se nós até lemos, se nós até oramos, se nós até fizemos algumas atividades, se nós fizemos alguma coisa na igreja, se nós servimos aqui ou lá, achamos que pronto, ok. Não, irmãos, não. Isso, Deus, como eu vos disse, Deus não busca adoração, Deus não precisa de ser servido por mãos humanas, Deus não precisa nada disso. Deus quer a nossa vida, porque isso é o melhor para nós. Hoje, irmãos, há muitas igrejas cheias de rituais, cheias de ritos religiosos, mas sabem, quando nós olhamos para a vida do povo, não há santidade. É um povo carregado de pecado, embora estando na igreja. Isso é horrível, meus queridos irmãos. Isso é horrível. Isso é horrível. Porque, sabes porquê? Porque de muitos púlpitos deixou-se de falar de pecado, deixou-se de falar de santidade, deixou-se de falar o Evangelho. Percebes? E isso é horrível. E isso é perigosíssimo. Porque depois as pessoas acham que pronto, que está tudo bem. E não está, meus amados irmãos. Há muitos que estão a fazer a obra de Deus, mas a sua vida está num lamaçal de pecado. As suas obras, as suas ofertas estão contaminadas. Deus não requer apenas que nós pisemos os seus átrios. Deus quer que nos cheguemos a Ele com uma santa reverência. E sabem uma coisa? Com uma inegociável obediência. Não dá para tu tentares negociar com Deus, sou um pouco obediente. Sou obediente nisto, naquilo e naquilo e naquilo. Mas nisto, pronto, a gente depois vê. Sou muito obediente em fazer isto e isto e isto e isto que eu gosto. Naquilo que eu não gosto, às vezes eu... Não, meus amados. A obediência é inegociável.
Não dá para negociar obediência com Deus. Amém, meus amados? Eu esperava que vocês dissessem amém, assim como se vocês fossem aquela igreja toda pentecostal. Não é? Amém, meus amados irmãos. Amém. É inegociável a obediência. É inegociável. Não tentes negociar a obediência. É verdade que nós aprendemos isso com os nossos pais. Não é? Desde ter idade, a gente aprendeu a obedecer no que queria, no que gostávamos, no que não gostávamos, nós habituámos-nos a fazer birras, a resistir, a manipular, tentar levá-los a que eles fizessem o que nós queríamos e não nós fazermos o que eles querem. Mas isso até pode dar algum resultado com alguns pais e mães fracos, que não sabem ser mães, nem sabem ser pais. Vocês entendem? Todos nós estamos a aprender. Não é? Mas com Deus não dá, irmãos. Com Deus não dá. É por isso que pais e mães devem ser um espelho cada vez melhor do que é isso da autoridade. Claro que uma autoridade em amor, por favor, não é? Mas para a vida dos filhos. Senão depois, isto, mais tarde, até vai atrapalhar a vida dos filhos na igreja, quando eles começam a desenvolver e a crescer, porque eles acham que Deus é como os pais. Que eles podem manipular, que eles podem negociar a obediência, que eles podem fazer isto, que eles podem fazer aquilo, porque eles sempre fizeram isso com quem tinha autoridade sobre eles. Vocês entendem? Pronto. E isso é extremamente perigoso. Não se negocia. É impossível. É inegociável a obediência. Deus, lá do Salmo 51, diz que Deus se agrada da verdade no íntimo. Irmão, não vale a pena a gente pôr aquela carinha toda de santinhos, como nós sabemos pôr quando cruzamos aquela porta. Não é? A gente vem até àquela porta com uma cara trancada, chateado com tudo e com todos, que a vida, mas aquela porta faz milagres. A gente passa daquela porta para dentro e a gente fica com aquele ar angelical. Ficamos ou não ficamos? Somos todos parecidos. Quando a gente anda ali para dentro, somos todos santos. Que maravilha! Ou é melhor nós não sairmos lá para fora, ou é melhor nós mudarmos. Amém, meus amados? Amém? É inegociável a nossa obediência. A intenção de Deus, quando nós a entendemos de uma forma correta, a preocupação de Deus não é somente abençoar-nos materialmente. O seu maior propósito é dar início a uma vida pura, a uma vida santa, a uma vida que se dá a Ele voluntariamente. Vamos considerar estas duas últimas mensagens do profeta Ageu, dos versículos 10 a 14. Diz o versículo 10: 2 meses e 3 dias depois da segunda mensagem de Ageu, Deus voltou a falar com ele. O profeta fala em nome de Deus, ele não é o dono da mensagem, como eu já vos disse, ele é o servo, ele não produziu a mensagem, ele só a transmite. A mensagem não é do profeta à nação, a mensagem é a mensagem de Deus, por meio do profeta, não é o que diz lá o versículo, por intermédio do profeta Ageu. Não é? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Não é? Então era Deus, por meio do profeta, que falava à nação. Quem dirige o povo e quem se dirige ao povo com a sua palavra é Deus, irmãos. É o Senhor dos exércitos. Aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Sobre as hostes celestiais, sobre os reinos da terra, aquele que tem toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. E o soberano dá ordem, e ele vai dar uma ordem em que sentido? Ele vai dar uma ordem para que se consultem os sacerdotes acerca do ritual da contaminação e da purificação. Os sacerdotes eram aqueles que ensinavam e interpretavam a lei para o povo. Eles eram os professores, não é, do povo, em questões da lei mosaica. Sempre que alguém tivesse alguma dúvida sobre um ponto da lei, não é, ele vinha ao sacerdote, não é, e ele aprendia, o sacerdote explicava, não é, mostrava-lhe o sentido da lei. É verdade que os profetas recebiam novas revelações de Deus, mas os sacerdotes eram aqueles que tinham a palavra final, porque isso tinha que passar pelas Escrituras, vocês entendem? E os sacerdotes explicavam. Vocês entendem? Vocês podem ver isso, não vamos gastar tempo aí. Deuteronômio 33, 8 a 10, Malaquias 2, 7, Jeremias 18, 18. Ageu, portanto, aqui ele não está
interessado numa lei nova, mas ele está a tentar que o povo, não é? Deus, através do profeta Ageu, mostrar qual era a maneira correta de compreender este aspecto particular da lei. Aos sacerdotes, como vocês veem aqui, foram feitas duas perguntas intrigantes. A primeira pergunta era sobre santidade e a segunda pergunta sobre contaminação. A seguida temos duas respostas, sendo a primeira negativa e a segunda positiva. Finalmente, temos depois a aplicação espiritual. Vamos olhar essas lições. Em primeiro lugar, as coisas santas não têm o poder de tornar puras as coisas imundas. Vê o versículo 12. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Isto é uma pergunta que eles estão a fazer aos sacerdotes. Responderam os sacerdotes: não. Quando o animal, sem defeito, era levado para o sacrifício, era considerado santo, ou seja, separado exclusivamente para Deus. Vemos isto em Levítico, no capítulo 6, versículo 25. No altar, este animal era oferecido ao Senhor como sacrifício. A carne que subjava de alguns sacrifícios podia ser usada pelos sacerdotes. Porém, eles precisavam ter cuidado com a maneira como comiam, com o lugar onde eles se alimentavam, com o que faziam com os restos. Podemos ver isto de Levítico 6:8 a 7:38. Depois vocês podem ver isso em casa. Se esta veste, que era santa, não é? As roupas do sacerdote, que era santa, e que eles transportavam a carne nas vestes. Vocês entendem? Eles embrulhavam a carne, não é? Nas vestes. Tocassem algum alimento não santificado, esse contacto não tornava esse alimento puro. Então, o significado disso fica claro para nós. A santidade não pode ser transmitida de um objeto para o outro, nem de uma pessoa para a outra. Santidade não se transfere. Não há santidade por osmose, por contacto. A suma do argumento é que aquilo que era cerimonialmente santo não podia santificar aquilo que era imundo, com o toque. Pelo contrário, o que era cerimonialmente imundo contaminava tudo aquilo que tocava. Podemos ver isto em Números 19, 11 a 22. Ora, nesta linha de pensamento nós podemos chegar à conclusão: a pureza moral não podia ser transmitida, mas a impureza moral podia. Da mesma forma que nós, uma pessoa saudável, não pode comunicar ao seu filho que está doente a sua saúde, mas o filho pode transmitir a sua doença, se for contagiosa, ao pai. Vocês entendem? Conseguimos perceber isso? Fica claro? Em segundo lugar, temos o contrário da coisa. As coisas imundas têm o poder de contaminar as coisas santas. Então perguntou Ageu, versículo 13, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contacto com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Isto é a pergunta. Responderam os sacerdotes: ficará imunda. O contacto com um cadáver ocasionava grave impureza, que só podia ser removida mediante purificação com água, depois de 7 dias. Temos lá isto em Números 19, de 11 a 13. Durante esse tempo, tudo quanto o imundo tocava tornava-se também imundo. Lá em Números 19, 22. Então a lição que tiramos daqui é clara. Se a santidade não se transmite de uma pessoa para a outra, o pecado tem o forte poder de contaminação. O pecado contamina. O pecado contagia. A santidade não é contagiosa, mas o pecado é. Interessante. Interessante. Interessante.
Talvez alguns hoje ficarão percebendo um pouco melhor quando eu, pela palavra de Deus, digo: não te dês, não fales, não andes, afasta-te. Percebes? Percebes? Não é? O pecado é contagioso. A santidade não é. Não é. A impureza é mais contagiante do que a santidade. A pecaminosidade é muito mais contagiante do que a santidade. Como nós percebemos, é muito fácil passar a contaminação de um objeto para o outro. Vocês entendem? Do que a pureza de um objeto para o outro ou de uma pessoa para a outra. Como se aplica na saúde, é igual. Uma pessoa extremamente saudável pode estar junto de outra que está doente e ela fica, nós sabemos isso, né? Ela fica doente. Mas quem está saudável não consegue dividir a sua saúde com quem está doente. Quantas vezes nós não queríamos, né? Às vezes quando os nossos filhos são pequeninos e não pequeninos, já grandes, e, né? E alguém muito nosso querido, o que nós mais queríamos era que a nossa, né, transmitir. Da mesma forma, o que nós estamos a ver aqui no texto é as pessoas que trabalhavam no templo não podiam transmitir-lhe santidade, mas podiam contaminá-lo com os seus pecados. É muito mais fácil transmitir, meus irmãos, corrupção do que santidade. É muito fácil a gente se constipar com quem está constipado. É impossível, nós que estamos de plena saúde, curar quem está constipado. É ou não é verdade? Na esfera moral e espiritual, nós percebemos isso muito bem. Percebemos ou não percebemos? O pecado de Adão passou a todos. Faz assim comigo. Percebes agora, meu irmão? Percebes agora? Não tem mal. Qual é o problema? Também não estou a dizer que vamos viver agora numa redoma que não nos damos. Não é isso. Percebes o que eu estou a dizer? Não tem mal. É só uma conversa. No meio da conversa, tu vais dizer o que essas pessoas querem ouvir. E vais ouvir o que elas te querem dizer. E o que elas te querem dizer vai-te contaminar. É por isso que os pais crentes não podem passar a santidade aos filhos. Gostavas, não gostavas? Eu gostava. Muito. Aos filhos, aos netos, a vocês todos. Talvez se eu andar em pecado, eu vou contaminar-vos. Muito facilmente. Veja aí por onde é que alguns têm desviado. E nós só não nos desviamos pela graça e misericórdia do Senhor, porque isto é tudo a mesma massa. Amém? É por isso que lá na primeira carta aos Tessalonicenses 5:22 diz que nós devemos afastar-nos, inclusive, não é só do mal, mas de toda a aparência do mal. Porque até a aparência do mal vai contaminar o outro. A gente fez, mas aquilo não fizemos mal, mas só aparenta. Não é? E o outro vai dizer assim, então, mas ele fez aquilo, também pode fazer aquilo, também posso. Já está, já foi. Mas eu fiz cheio de boa intenção. Pois, foi cheio de boa intenção, mas qual é a aparência que isso dá? Pois é. Incrível, não é? Incrível. Ainda que a justiça, meus queridos, não seja contagiosa, a injustiça é. Então vamos ver aqui, em terceiro lugar, uma profunda aplicação espiritual. Versículo 14. Então prosseguiu Ageu. Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é imundo.
Dionísio Pepe diz que aquele santuário desmoronado lá no meio, aquele templo em ruínas, por construir, era comparado a um cadáver. Quem o tocasse e oferecesse ali qualquer tipo de sacrifício imundo, o efeito disso era nulo. Era como se não fizesse nada. Lembram-se? Eles estavam a construir as casas deles, davam alguma coisa, o que sobra. Também não é mentira. Isto também está tudo em ruínas, também está, não vale a pena, vocês entendem? Então a gente dá, olha, damos um bocadinho ao domingo, não é? Aquelas 3 horinhas, bom, nós até temos mais, não é? Não, hora e meia, pregação de meia hora, pouco, porque a gente tem muita coisa para fazer. Pouca coisa, não é preciso muito, pouco. Deus diz, tudo é. Assim é este povo. Tudo é imundo. Tudo é imundo. Tudo é imundo. Para aquele templo voltar a ser esse corpo vivo, era imprescindível restaurá-lo à perfeição anterior. Só assim é que Deus iria aceitar o culto solene, o culto que lhe agrada. A negligência da liderança contaminava toda a nação. E toda a nação estava a pagar por isso. Tudo estava contaminado. Já viram? Por isso é que o profeta diz, assim é este povo. E assim é esta nação diante de mim. No versículo 14 diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. Tudo. É o povo, a nação, as obras que eles fazem, o que ali oferecem. Tudo é. Lembram-se? Israel tinha sido destinada para quê? Em Êxodo 19:6. Sede santos porque eu sou um povo completamente separado. Esse era o propósito de Israel. Vocês conhecem mais algum povo que também seja assim ou não? Conhecem? Não percebi. É nós. Nós, não é? Nós também. Não é? Sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Deus deu o seu Filho para morrer por nós, para nos desarraigar deste mundo, tirar de lá, colocar cá, para sermos só dele, mais ninguém. Mas a nação se tornou impura. E tudo o que eles tocavam, inclusive as ofertas que eles ofereciam, eram impuras. A pergunta é, como é que eles iriam eliminar esta impureza se até os próprios sacrifícios que eles ofereciam eram impuros? Como é que eles vão? Versículos 15 a 18. Uma admoestação da parte do Senhor. Wilson de Sousa Lopes, um pregador, ele disse uma certa frase que é muito oportuna para aqui. Diz, quem não tem memória não tem história. Quem não tem história não tem gratidão. E quem não tem gratidão não tem nada para agradecer. Dos versículos 15 a 18, diz o versículo 15 assim, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Precisamos voltar para trás. Precisamos pensar na vida. Precisamos voltar os nossos olhos para o passado.
a fim de conseguirmos compreender porque é que é a nossa condição do presente e prepararmos muito melhor o futuro. Há gente que não quer olhar para trás, há gente que muito menos quer olhar para o presente, há gente que só pensa num futuro bom. Eu acho que vai ser tudo maravilhoso. Sim, a sério? Pois é. Mais uma vez o profeta chama o povo aqui à reflexão, a pensar, a voltar. Quando nós voltamos os nossos olhos para o passado, irmãos, não é mau, é bom. Ajuda-nos a entender o nosso presente. Porquê é que eu estou nesta condição? Porquê é que eu estou nesta condição? Porquê é que a minha família está nesta condição? Tem a ver com o teu passado, amigo. Só que a gente às vezes não quer pensar no passado. A gente só quer um futuro glorioso. E depois não queremos aprender com o passado. O presente torna-se uma mesmice que nunca mais muda, porque não refletimos, não mudamos. Não é? Pois é. Não somos muitos, mas se calhar uma boa percentagem. A gente hoje olha para o nosso presente e diz: porque é que eu não fui fiel ao Senhor nos tempos da minha mocidade? Porque é que eu não levei Deus a sério quando eu era... Nunca passou pela vossa cabeça. Precisamos pensar nisso. Principalmente para agora ajudarmos os mais novos a não fazerem as asneiras que nós fizemos no nosso passado. Porque é uma burrice um povo não aprender com os erros do outro povo. É uma burrice uma geração a seguir não aprender com os erros da outra geração, meus amados irmãos. Não deixes os teus filhos fazerem o que tu fizeste. Amém, meus queridos? Não deixes os teus netos caminharem pelos mesmos passos que tu andaste. Pensa lá no passado. É horrível, não é? Dá vergonha. O meu dá. Que vergonha. Que vergonha ao meu passado. Que vergonha. É por isso que agora qualquer coisa na vida de um filho meu, meu amigo, eu viro... Não pode ser. Não podes. Não podes ser assim. Não podes agir dessa maneira. Porquê é que não podes? Porque eu sei o que é agir dessa maneira e onde é que isso vai dar. Eu sei onde é que isso vai dar. Às vezes eu costumo dizer, olha, os livros que eles estão a ler agora, já eu li. Já li e já sei onde é que vai dar. Já sei qual é a lição. Já sei. Precisamos. Um povo que não tem história, não tem memória. Ou que não tem memória, desculpa, não tem história. Tu achas que só aconteceu contigo? Vai acontecer igual, amigo. Vai acontecer igual. Vais querer criar os teus filhinhos da mesma maneira que a tua mamãe te criou a ti? Vai acontecer igual, filho. Igual. Mas a minha família sempre... Pois, acaba com isso. Sai da tua terra e da tua parentela, amigo. E vamos embora, adiante. Não sei se vocês estão a entender o que nós estamos aqui, não é? Lembrem-se, voltem lá, não é? Agora, pois, considerai tudo o que está a acontecer daquele dia. O que é que aconteceu até aquele dia? O que é que aconteceu? Precisamos ter os nossos olhos abertos. Ouçam isto com ouvidos de ouvir, meus queridos. Para nós vermos bem à nossa volta. Para trás, para agora, para diante. Vermos bem, conseguirmos discernir bem. Para nós conseguirmos perceber o que é que está a acontecer. Precisamos fazer uma leitura correta das coisas. Sem discernimento, sem discernirmos. Será que tu paras para pensar, para discernir? Percebes? Não é só ver as coisas, é discernir as coisas. Entendes? Há gente que acha que parece que não vê nada. Não vê nada, não tem discernimento nenhum. Não é não vê, ela vê. Eu vejo cameiro, hoje já me meti com ela, está de vermelho. Eu vejo. Vocês entendem?
mas não conseguimos discernir que o vermelho é do Benfica, e isso é mau. Isso é discernimento. Claro que eu estou a brincar, mas vocês entendem. Não precisamos só olhar, não. Precisamos discernir, irmãos. Precisamos ter discernimento. Em Isaías, capítulo 1, versículo 3, diz que se nós não tivermos discernimento, nós somos pior que os animais, somos pior que o boi. No Salmo 32, 9, diz que nós somos piores que uma mula. Somos piores que animais. Porquê? Porque o animal é que não tem discernimento. Mesmo assim, um animal é capaz de obedecer ao dono que lhe dá de comer. E espera aí, é este eu obedeço, ele dá-me de comer. Mas o povo de Deus sem discernimento não obedece a Deus, que é o seu Criador e aquele que lhe dá o sustento. Ele quer viver à sua maneira. Vocês não conhecem gente na igreja sem discernimento? Não quer obedecer a Deus. Até o animal. Mas a Bíblia diz que o povo torna-se pior que o animal, porque até o animal conhece o seu dono. E o povo de Deus não conhece o seu Deus. Não reconhece o seu Deus. Acha que pode viver. Mas, amados irmãos, nós não fomos assim. Como é que agora nós queremos? Tu não queres pensar no passado. Vais ter um presente cego e um futuro doloroso. Amém. Amém, meus queridos. Amém. O que é que o povo precisava discernir? Em primeiro lugar, versículos 15 e 16. A negligência para com Deus, a negligência na obra de Deus, traz sérios prejuízos. Sabes isso ou não? Sabes isso ou não? Olha o que o profeta vai escrever. E não te esqueças, isto não é a mensagem do profeta. Isto não é a mensagem do Domingos. Isto é a mensagem de Deus, o Deus do povo, o Senhor dos exércitos, para o seu povo. Eu já sei que há povo que não vai ouvir esta mensagem. Quer dizer, vai ouvir, mas não vai ligar. Mas eu estou a pregar esta mensagem para o povo de Deus. Como aconteceu aqui com Ageu, o povo de Deus voltou-se para Deus. Uau! Amém, meus queridos? Agora, pois, versículos 15 e 16. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente metade. Um corte de 50%. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Havia um corte no trigo de 50% e havia um corte no vinho de 60%. Claro que aquilo era um povo agrícola que vivia da agricultura, vivia do que semeava e colhia. Era uma crise terrível. Vocês conseguem se lembrar da crise que vocês passaram? O corte que havia? A construção do templo tinha ficado parada por 16 anos. Lembram-se? O povo lançou os fundamentos, mas depois abandonou a obra. Eles corriam atrás das suas próprias casas, atrás dos seus próprios interesses. Construíam as suas casas com requinte, enquanto que a casa do Senhor permanecia em ruínas. Esse desprezo pela casa de Deus desencadeou no quê? Em Deus ficar triste com eles. Deus ficou desgostoso com eles. E como é que isso se manifestou? Os campos foram afetados, as lavouras diminuíram, não é? A sua colheita, em virtude do quê? Do pecado do pecado do povo. Era o pecado deles que arruinava tudo onde eles tocavam. Foi o pecado que levou a este castigo, a este juízo de Deus. Hoje em dia, meus queridos, quando tu vês vários países, quando as colheitas são arruinadas pelas secas, pelas inundações, algum de nós pergunta se isto é castigo pelo pecado do povo? Não, a gente acha que é do buraco do quê? Do ozono, não é?
É importante lembrarmos, meus amados irmãos, que nós fôssemos a Esdras, capítulo 1, versículos 4, 5, por aí. O povo tinha sido tirado do cativeiro com o claro propósito de reconstruir o templo. Deus tirou-te do mundo com o claro propósito de viveres para a sua glória. Tu não és o centro, é Ele, não te esqueças. Às vezes na caminhada tu ficas querendo ser o centro. Às vezes no meio desta caminhada nós ficamos querendo ser o centro. Às vezes nesta caminhada nós esquecemos que não é para a glória dele, somos nós. Então Deus, não estás a ver a minha condição? E eu passo a ser o centro, em vez de ser a glória dele. Eles fizeram muitas promessas, muitos votos. Porém, o tempo passou, as dificuldades apareceram e fizeram esquecer o que eles tinham prometido. Ainda hoje o povo de Deus faz muitas promessas. Nem por acaso hoje cantamos aquilo. E eu, ao cantarmos aquilo, ainda pensei, vou cantar tudo ou canto só um pouco? Porque eu já sabia o que é que Deus vinha falar. Foi por isso que eu comecei. Todos cantaram? Tão bonito cantar. Poemas tão bonitos, não é? Eu irei, eu farei, eu direi. Fantástico, que belo, não é? E nós ficamos, uau. Será que tu, quando saíres daqui, ou eu, vais fazer o que Ele manda? E nós cantamos, não cantamos? E a questão é que Deus não vê só quando nós estamos aqui. Não é? Eu acho que já vos disse, não é? O que nós somos verdadeiramente mesmo é o que nós somos quando não está ninguém presente. Não está ninguém vê. Isso é o que nós somos. O que nós pensamos passa pela nossa cabeça. Isso é o que nós somos. É com esse que Deus trata. Mas há pessoal que acha que Deus trata com aquele que se senta na cadeira da igreja. Que para alguns, infelizmente, é só aquela personagem. E Deus não trata com personagens, Deus trata com pessoas. É por isso que há pessoas que são sempre uma personagem e que estão tempos e tempos e tempos na igreja que nunca são tratados por Deus. Porque Deus não trata com personagens. Deus trata com essa pessoa que tu és e que eu sou quando ninguém está a ver. É com esse que Deus trata. É com esse que Deus trata. É esse que Deus está a trabalhar. Porque esse é que é o teu verdadeiro eu. Não é o que tu tens que ser para os outros verem. Não é? Quando estás a ser observado, quando estás a ser visto, quando o marido está a ver, quando a mulher está a ver, quando os pais estão a ver, quando o irmão está a ver, quando o pastor está a ver. Eu detesto quando vocês fazem aquela brincadeira. Ai, está aí o pastor. Eu detesto. Sabes porquê que eu detesto? Porque eu não quero que vocês sejam todos certinhos só porque eu estou. Eu quero que vocês sejam santos em todo o tempo. Espera aí, o pastor. Ai, que respeito tem. Isso não é respeito. Isso é só religiosidade. Amém? É quando, com quem Deus trata, é quando não está lá ninguém, estás só tu, com esses teus pensamentos que tu sabes que tens nessa tua cabeça. É com esse que Deus trata. É com esse mesmo. É com esse. Ainda hoje, o povo de Deus faz muitas promessas vãs. Quantas vezes, quando nós estamos com algum problema, por exemplo, uma doença, e nós dizemos, Senhor, isto e aquilo, Senhor, se tu me livrares disto, Senhor, se tu fores comigo, Senhor, eu vou. Deixa vir só a saúde. Às vezes nós, Senhor, se tu me livrares disto, Senhor, eu agora não vou mais voltar a fazer a asneira que faço. Senhor, se tu me livrares desta, não vou voltar a comer aquela comida que não devia comer. Senhor, se tu me livrares desta agora, eu vou fazer desta maneira. Senhor, se me livrar... Alguém já fez isso ou não? E depois? Assim que a dor foi embora. Como é que nós fazemos?
depois de um retiro, depois de um tempo de consagração, depois de um culto mais que nos leva a consagrar mais, a nós dizemos, nós fazemos promessas a Deus, votos a Deus. E depois? Senhor, Senhor, sim, Senhor, a partir de agora, não, Senhor, agora vai ser, agora vai, Senhor. Agora vai ser. E vai? Agora vai ser. Meus amados irmãos, se todos nós, e não estou a falar só nós agora, nós como igreja aqui, Dom, mas todos nós como igreja, no nosso país, cumpríssemos os votos que fazemos ao Senhor, imagina que igreja não era na nossa nação. Quantos projetos, quantas coisas não se poderiam fazer. Em segundo lugar, o que nós podemos ver, meus queridos, é que o pecado atrai inevitavelmente a disciplina de Deus. Versículo 17. Eu vos feri. Não é? Com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Onde é que caíram as queimaduras? Onde é que caiu a ferrugem? Onde é que caiu a saraiva? Foi onde? Foi no campo. Mas o que é que diz lá no primeiro? Mas eu vos... Quem é que sofria? Deus não trata nem castiga a natureza, irmãos. Deus castiga o seu povo. Era lá nos campos que acontecia, não era? Mas quem é que estava a sofrer? Deus não estava a tratar com a natureza, irmãos. Deus estava a tratar com o seu povo. Estes desastres naturais que estavam a atingir as sementeiras deles, a lavoura, irmãos, não estavam a ferir as plantas, estavam a ferir os homens. Estavam a ferir o povo. O juízo não é sobre a natureza, mas sobre o povo. Para Deus disciplinar o seu povo, Deus pode usar acidentes climáticos. Para Deus tratar com o seu povo. Deuteronômio 28, versículo 22. Ele tem poder para reter a chuva, para reter os frutos da terra. Em Amós 4, 6 a 9, a linguagem é a mesma. Lá a declaração é a mesma. Lá vem a declaração acompanhada da expressão: contudo não vos convertestes a mim. Amós 4, 6, 8, 9, 10, 11. Aqui em Ageu a situação não foi diferente. E não houve entre vós quem voltasse para mim. Apesar da disciplina de Deus, apesar das coisas estarem difíceis, vocês já viram quão duro é o coração do homem? Mesmo assim, eles não se voltavam para Deus. Amém, meus amados irmãos? O coração é terrível. O coração é terrível. Deus trata, eles estavam a passar dificuldades. Deus ali, pau. Eles não se voltavam para Deus. Então, não é? Não voltavam. Apesar de sentirem a disciplina divina, o povo endurecia o coração. Era como se eles fossem como Faraó e os egípcios. Da mesma maneira. Quantas vezes os profetas não falaram, já vos disse, Amós, por aí fora, não falaram, não é, acerca do anseio do Senhor para trazer o seu povo ao arrependimento. Quando Deus disciplina, quando Deus trata, irmãos, Deus visa atingir esse fim, trazer-te para perto dele. Tu às vezes lidas com dificuldades, com problemas, Deus está-te aqui a trazer para perto, mas tu continuas longe, com o coração endurecido, não percebendo o que é que Deus está a fazer. O homem moderno é assim.
Ele volta a ser capaz de se voltar para os seus ídolos, para os seus pecados, em vez de se voltar para Deus. Em Jeremias 3, para vocês dizerem que eu não leio nada. Jeremias capítulo 3. Disse mais o Senhor nos dias, Jeremias 3,6, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto o que fez a pérfida Israel, foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa e se deu ali a toda a prostituição. Prostituição fazia culto a outros deuses. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua pérfida irmã, Judá, viu isto. Quando por causa de tudo isto, por causa de ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim. E a falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Mesmo quando se voltou, foi a fingir. Irmãos, há gente que Deus está a tratar, Deus está a disciplinar, vocês entendem? E em vez de se voltar de coração, porque aquilo está a apertar, não, ele acha que Deus vai em cantigas. E então volta-se que fingir. Até parece, pois eu não sei porque é que Deus está a fazer isto, não sei porque é que isto me acontece. Eu sei lá o que é que está a acontecer, eu não percebo, eu não tenho palavras, eu não consigo explicar. Porque é um fingir. Está a ver o que acontece. Judá viu o que aconteceu com Israel. Mesmo assim, fez o mesmo que Israel. E quando se voltou para mim, em vez de se voltar como Deus, voltou-se fingidamente. É horrível, não é, meus amados? É horrível. É horrível. Em vez de, Senhor, tem misericórdia de mim, como eu dizia no domingo, dá-me, Senhor, o meu arrependimento não dá nada, porque o meu arrependimento é uma desgraça. Arrependo de manhã, à tarde estou a fazer o mesmo. Isso não dá nada, Senhor, ajuda-me. Tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. Salva-me para eu que eu possa... Se o Senhor nos salvar, é que nós somos salvos, que a gente não se salva de nada, irmãos. Nós somos uns fingidos. Nós fazemos aquela aparência toda e nada. E achamos que Deus acredita nisso. Deus diz mesmo. Judá viu o que aconteceu à irmã. Viu o que aconteceu ao povo de Israel. Judá vai, faz. E quando se volta, toda a gente pensa que volta, mas não volta. Era fingimento. Meus amados irmãos. Quero dizer-te nesta noite, meu querido. Se esta mensagem não é para te curar, é para te prevenir. Talvez tu pense, mas isto não é comigo. É contigo, é contigo e é comigo. Se isto não é para te tratar, é para te prevenir. O castigo de Deus alcançou não só apenas os campos, mas toda a obra das mãos deles. Tudo o que eles faziam. Meus queridos, o pecado jamais fica impune. E quero dizer-te uma coisa, quando o povo de Deus peca, o seu pecado é pior do que o pecado do incrédulo. Não penses que o teu pecado é igual ao pecado do incrédulo, porque não é. O pecado dos crentes são mestres mesmo de pecado. O pecado do crente é mais grave, é mais hipócrita, é mais danoso. Para já é mais grave porque ele peca contra um conhecimento maior. Ele sabe o que é e o que não é, e mesmo assim ele faz. É muito mais grave. É mais hipócrita porque muitas vezes ele é capaz de denunciar o pecado em público, ele é capaz de denunciar o pecado do outro e ele está a fazer o mesmo que o outro faz. É hipócrita. Percebes? Não sei se tu percebeste. Sabem que há gente na igreja que está a denunciar o pecado do outro, olha este, está a apontar o pecado do outro e ele faz igual ou pior do que o outro faz. E acha que Deus está na boa com isso. Isso é uma hipocrisia.
E não te esqueças, quando o crente peca, muito mais pessoas são atingidas, porque ele era suposto ser luz, e ele não está a ser luz, ele está a ser trevas. Um dos maiores enganos da nossa geração, dos nossos dias, irmãos, é o pessoal ainda estar na igreja e pensar que o pecado compensa. Há gente na igreja, sentado nos nossos bancos, nas nossas cadeiras, que ainda pensa que o pecado compensa. Uma mentirinha, qual é o problema? Uma desobediência, qual é o problema? Fazer como eu quero, qual é o problema? O pecado é uma fraude, irmão. O pecado é uma fraude. Promete liberdade, escraviza. Não é? Não promete liberdade? Se eu fizer isto, estou mais livre. Pô, é. É 10. Sabes outra coisa que o pecado promete? Prazer. Sabes o que é que ele dá? Desgosto. Ninguém que anda em pecado anda alegre. Mas quando ele vai pecar, promete prazer. É melhor, mais fixe pecar. É? Depois anda ali, parece que toda a gente lhe deve e ninguém lhe paga. Promete vida. Isto é que é vida. Mas sabes o que é que ele dá? Morte. Em terceiro lugar, algo que nós temos falado muitas vezes e vamos voltar a falar. A disciplina de Deus sempre visa o arrependimento daquilo que está em falta. Sempre. Deus não quer acabar contigo. Deus quer que tu te arrependas. Versículo 17, a última parte. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. A disciplina de Deus não visa destruir o povo. Tem como objetivo salvá-lo. O que é que Deus estava à espera? Que se voltassem para Ele. Mas Deus não se importa, não é? Vamos morrer de fome, toda a gente semeia, não colhe, não é? Isto está uma crise, tiram-nos tudo. É ou não é? E o pessoal pensa bem, abandonou-nos, Deus... Não, Deus quer trazer-te para perto. Deus quer que tu te voltes para Ele. O que é que Deus vai dizer? E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus está a dizer, bom, mesmo com tudo isto, e ninguém voltou para mim. E como no caso de Judá, voltou, fingi. Fez que voltou, mas não voltou. Fez que queria Deus, mas não queria Deus. Com a boca, eles me adoram, mas o coração está longe de mim. Eles não me desejam, eles desejam outra coisa. Eles desejam o que eu dou, mas eles não me desejam a mim. O propósito de Deus não era salvar o seu povo no pecado. O propósito de Deus era salvar o seu povo do pecado. E há gente que acha que Deus está para salvá-lo no pecado. Não. Deus não te salva no pecado. Deus quer te salvar do pecado. Deus quer te tirar daí. E há gente que acha que Deus vai andar com ele sempre. Não, Deus não te quer salvar no pecado. Deus quer te salvar do pecado. Amém. A disciplina de Deus, embora seja muitas vezes é amarga, dura, mas ela produz frutos pacíficos. Ou não produz? Ela leva-nos ao arrependimento e não há nada como nós voltarmos a ter paz com Deus. Produz frutos pacíficos, de justiça. A disciplina de Deus visa afastar o transgressor do pecado, restaurá-lo e aproximá-lo da sua santa presença. Voltar a ter prazer em Deus, estar perto de Deus.
Aqueles tempos, não é? Em que, uau, que bom é. Ah, Senhor, que maravilha. Doloroso, porém, é constatarmos que o povo endureceu a sua cerviz. Sabes o que é endurecer a cerviz? Sabes o que é? Sabes o que é a cerviz? É aqui, a cervical, aqui, né? Que tu, né? Deves estar com Deus como? Assim? Ou assim? Como é que tu queres? Com humildade, como é que tu queres? Mas o bora. E às vezes não tem força nenhuma. Às vezes é carne e osso, às vezes é um esqueleto. Às vezes olhamos e há um defunto que está ali, mas ainda quer andar assim. O ego, o orgulho, a vaidade, né? Levantar aquilo a cabeça para cima. E Deus, vai para baixo. E Deus, é ou não é, meus amados irmãos? A disciplina de Deus não tinha levado este povo ao quebrantamento, nem sequer eles tinham inclinado à obediência. Diz que nem sequer uma pessoa se voltou para Deus. A transgressão estendeu-se a todos. Nenhuma pessoa alcançou o arrependimento. Mas os versículos 18 e 19 trazem uma maravilhosa promessa. Vamos ver aqui duas verdades que merecem o nosso destaque aqui. As verdades maravilhosas, sublimes. Em primeiro lugar, no versículo 18, o que é que nós podemos ler? Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Até ao versículo 17, como nós vimos, o profeta olhou para trás. Para ter uma retrospectiva do passado, como nós vimos, não é? Mas aqui do versículo 18, ele dirige o olhar para a frente. E tudo é diferente. Tudo é novo agora. A desobediência, que no passado tinha trazido juízo e disciplina, agora iria marcar este povo pela obediência. E a obediência presente marcaria um novo tempo para o povo, um tempo de bênção, prosperidade, vitória na vida de todo aquele povo. Meu querido irmão, o que eu queria chamar a tua atenção é para isto. Se o pecado traz derrota, a obediência é o caminho da bênção. Queres ser alguém abençoado? Obedece a Deus. A obediência é o caminho da bênção. Assim como a desobediência é o caminho da destruição e da derrota, a obediência é o caminho da bênção. A bênção de Deus é certa. Repara o que diz o versículo 18. Desde este dia em diante. É ou não é? Acabou. Desde este dia em diante. Quem promete é fiel para cumprir, irmãos. Os campos voltariam a produzir com abundância, as lavouras voltariam a ficar cheias de frutos, os celeiros voltariam a se encher, os lagares transbordariam novamente de vinho. Quanto é que tu precisas e eu precisamos perceber mais que não são os nossos planos bem elaborados, não são as nossas técnicas, irmãos, não são os nossos recursos, não é o nosso dinheiro. Nada disso pode substituir a obediência à sua palavra. Nada disso, irmão. Nada disso. Nada disso. Uma igreja deve caracterizar-se pela sua lealdade à palavra. João Calvino entendia que a pregação fiel das Escrituras era a primeira marca de uma igreja verdadeira. E como algo, não sei se vocês viram que eu postei de Jonas Madureira, não é do Jonas, é o Jonas, Jonas Madureira. Que um pastor fiel e um pastor que se digna de ser chamado por esse nome, de levar a igreja a amar as Escrituras.
deve levar a igreja a meditar nas Escrituras. Deve levar a igreja a ler as Escrituras. Deve levar a igreja a orar as Escrituras. Deve levar a igreja a falar as Escrituras. Deve levar a igreja a perguntar as Escrituras. Toda a linguagem do povo de Deus deve ser das Escrituras. O que nós pensamos deve ser acerca das Escrituras. Devemos ter uma mentalidade das Escrituras, partindo daqui para a vida e não querendo trazer a vida para aqui. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Tem as perguntas que se fazem. Devem partir das Escrituras. As orações serem encharcadas das Escrituras. Amém, meus amados irmãos? Amém? Amém, meus queridos? Amém. Eu já orei com muita emoção, com muito entusiasmo, com muito vigor, com muita lágrima e nada a ver com as Escrituras. Amém, meus amados? Eu já orei pelos enfermos, cheio de fé, que eles iam ser curados, e aí mesmo com toda a emoção. Eu nunca mais oro por um doente, seja ele quem for, irmão, para ser curado. Sei lá se Deus quer curar. E sei lá se ele não está melhor doente. Eu sei lá. Vamos ver, vamos analisar, vamos perceber, depois vamos orar. Alguém está a entender? Alguém está a entender, irmãos? Segundo as Escrituras. Tem que ser segundo as Escrituras, irmão. Então, se calhar Deus está a fazer uma obra nele e eu estou ali a querer que aquilo passe. Se calhar Deus está ali a apertar, não é? Está ali a moldar e eu estou a querer que aquilo passe. Não. Segundo as Escrituras. As Escrituras. Está alguém doente? Chama o presbítero da igreja. Chama o presbítero para quê? Para quê? Para orar, fazer ungir e tal. Não, vamos ver. Se houver pecado, tratar. Não quer dizer que toda a gente está doente, é pecado. A gente não é isso. Mas vamos ver o que é que se passa. Também não é nenhum escândalo haver pecado. Nós somos pecadores ou não? A só fica, se houver pecado, oh, meu amigo. Porquê? Somos tão santos, não é? Pecado. O pastor dá pecado. Se calhar há pecado. Ou tu achas que é uma impossibilidade de não haver pecado? Ou não? Há mais pecado do que o que tu imaginas. E tu imaginas isso porque tu não observas. Tu não consegues discernir. É ou não é? Se olhas para o futuro glorioso, não olhas para o presente nem para o passado. É ou não é? É tudo santo. Porque lá no céu é que vai ser tudo santo. Tudo espetacular, tudo mesmo belo. Mas isso é no céu. No céu. Não é? Bíblia. Amém, meus amados irmãos? Em segundo lugar, a obediência traz uma bênção imediata. Olha o versículo 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Estava tudo sem nada. Não dá para ver nada. Está tudo vazio. Está tudo... As árvores não estão a dar nada. Nada. Os campos estéreis completamente. Mas Deus diz, desde este dia, vos abençoarei. Deus respondeu à obediência imediata do povo com uma promessa imediata de bênção. Ageu estava a pedir ao povo que confiasse em Deus para a próxima colheita. Ele não estava a falar como se ele fosse um engenheiro agrónomo, um técnico agrícola que sabe das colheitas. Não é isso, não. Ele estava a falar como homem de Deus, como profeta da parte do Senhor. Tratava-se do princípio: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, por exemplo. Percebes isso? O pessoal que gosta de escrever as frases, tenho aqui uma fixe.
O dia da obediência é o dia da vitória. Ah, Senhor, dá-me vitória. Gostas de vitória? Grande segredo, grande cena. Hã? Qual é o dia da vitória? É o dia da obediência. Queres caminhar em vitória? Temos vitória. Temos vitória. Gostas de vitória, não gostas? Eu até tenho uma prima chamada Vitória. Vitória é o dia da obediência. O dia da obediência é o dia da vitória. O dia da obediência é o fim do castigo. O povo voltou-se para Deus, acabou o castigo, veio a bênção. Olha só a cena. Deus começa quando nós começamos. Quando, Senhor? Quando é que me tiras daqui? E Deus diz, quando é que tu começas a obedecer? Pastor, quando é que vai ser? Quando tu já começaste? Quando é que começou o dia da bênção na tua vida? Foi mesmo sabendo pouco de Deus, quando tu começaste a obedecer no pouco que sabias. Começou aí o dia da bênção ou não começou? Quando tu começaste a querer obedecer a Deus, quando Deus transformou o teu coração e tu começaste a querer... Começou ou não começou? Tudo igual, o emprego igual, a família, aquela desgraça, nós, aquele traste na mesa, você percebes? Mas começou a bênção ou não começou? A gente esquece. A gente ganha manias. Nós somos aquela coisa, não é? Quando é que vai ser, pastor? Diz-me tu. Diz-me tu. Quando é que tu começas a obedecer? Quando tu começares a obedecer, começa a bênção. Deus começa quando tu começares. Pau! Deus até já queria que tu já tivesses começado. Sabes que é que ainda não começou? Porque tu ainda não começaste. Porque tu preferes apontar o defeito deste, o defeito daquele, o erro deste, o erro do outro, o erro do outro, o erro do outro, o erro do quê, não é? E tu não começas. Quando é que dá? Domingos, quando? Quando tu começares. Começa a obedecer, que começa a bênção. O que quebra a maldição não é um ritual, não é uma oração forte, não é a unção do pastor ungido e da pastora sei lá o quê. Não, o que quebra a maldição, sabes o que é? Diz. Obediência. É a disposição que o Senhor gera no nosso coração. É um milagre. Ou não é um milagre? É um milagre. Quem é que quer obedecer? Ninguém. Mas o Senhor faz um milagre na nossa vida e nós começamos a querer obedecer. Uau! Começa a bênção. Então, quando tu ouvires falar aí da quebra da maldição, isso é só conversa de chacha. Deus diz, desde este dia. Começaste a obedecer? É desde este dia. Está aí a marca. Dei a marca. Ou não está a marca? Eu sei bem. O dia em que começou a bênção. Eu sei bem. Eu sei bem o dia que começou a bênção na minha vida. Mas sei mesmo o dia que começou a bênção. Não sei exatamente o dia, do mês, do ano, não sei, porque a minha cabeça estava tão apagada que eu não consigo lembrar isso. Mas eu sei que a partir daquele dia que eu tive naquele café convívio e que Deus salvou a minha alma, que a bênção começou a chegar à minha vida. Começou a chegar. E quando há tempos de dificuldade na minha vida, são tempos de desobediência. Sabem quando é que eles voltam? Quando eu começo a obedecer. Começo a desobedecer. Quando eu começo a obedecer. E Senhor, tem misericórdia de mim. Tenho teimado, tenho tentado fazer à minha maneira, tenho sido... E Deus, tu achas que Deus muda? Deus não muda. Deus não muda. Ainda bem que Ele não muda.
Porque com a nossa habilidade, que a gente acha que consegue mudar toda a gente. Até a gente tinha mudado Deus. Com as nossas birras, com a nossa carinha trancada, com as nossas lamechices, com o nosso choro, com a nossa vitimização, né? A gente já tinha mudado Deus. É ou não é? Que a gente fazia isso que os nossos pais não faziam. Fazia, sabia dar tão bem a volta à tia Josefina. Com o meu dava a volta a ela. Eu acho que às vezes ela também já era só para não me ouvir. Mas sabes, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não tem problema algum em dar a sua palavra, Deus disse. É desde este dia. E Deus cumpre a sua palavra. Desde o dia que tu decides, acabou a história. Ele conseguiu colocar aí no teu coração obediência. E vai mudar. E Deus dá a sua palavra. Desde aquele dia. Vamos terminar rapidamente. 20 a 23, uma vitória gloriosa. Aqui começou a quarta e última mensagem do profeta. Ela é dirigida a Zorobabel, o governador de Judá. No mesmo dia em que a terceira mensagem foi entregue, essa palavra trouxe encorajamento para o presente e uma esperança bendita para o futuro. A profecia tinha uma aplicação imediata, um cumprimento pleno, contudo, no final dos tempos. A profecia apontava tanto para o presente como para o futuro. Não poderia haver dúvidas na mente de ninguém de que houve uma reviravolta naquele povo. A situação existente mudou. E aquele remanescente do povo de Deus começou a compreender o que Ageu estava a explicar. Mas não é verdade que Ageu estava realmente proclamando que os céus e a terra estavam sendo abalados por Jeová, que os tronos, reinos e forças militares estavam sendo subvertidas e exterminados? É verdade, Ageu estava usando uma linguagem apocalíptica. Ageu proclama a palavra de Yahvé para o futuro em termos das circunstâncias do seu presente. Ageu está a falar daquele presente ali, mas ele está a apontar para o futuro, para Jesus. O profeta conseguiu enxergar de longe os acontecimentos do fim da história da humanidade. Esta profecia prediz o momento quando o Senhor abalará o céu e a terra. Vimos isto no versículo 21. Então quer dizer que o livro de Ageu chega agora ao seu clímax. Embora o nome de Davi não seja mencionado, mas o sentido do texto é claramente messiânico. A linguagem que ele exprime aqui é uma linguagem completamente apocalíptica. Zorobabel não deveria desanimar diante das dificuldades, das convulsões da história à sua volta. Ele estava dentro da linhagem messiânica. E se vocês forem, não temos tempo, mas se vocês forem ver a genealogia de Jesus em Mateus 1, versículo 12, vocês vão ver lá o nome de Zorobabel. A obra que ele estava a cumprir era uma obra valiosa aos olhos do Eterno, por ser relacionada com a figura do Messias vindouro. Duas verdades aqui. O colapso dos reinos do mundo. Versículo 22. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra, derribarei os tronos dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Este texto, se nós fôssemos ver Mateus 24, versículos 29 e 30, é muito parecido. É acompanhado de grandes desastres cósmicos. 4 factos merecem aqui o nosso destaque. É Deus quem conduz os destinos da história. Nós já vimos isso quando estudámos Daniel, irmãos. O governo de Deus abrange todo o universo. Ele faz abalar o céu e a terra. As rédeas da história não estão nas mãos dos poderosos deste mundo, irmãos. Estamos a ouvir estas guerras, mas as rédeas da história não está na mão do Putin. Não está na mão do presidente de Israel, nem do primeiro-ministro, nem desta gente. Não está, irmãos. Está nas mãos de Deus. Estes impérios grandes pensam que têm o poder e o controle dos acontecimentos, mas isso não é verdade. É Deus quem tem o controle. É Deus quem derruba os tronos.
É Deus quem destrói a força destes reinos. É Deus quem levanta e quem abate, quem exalta e quem humilha. O profeta Ageu deixa absolutamente claro que a ação descritiva nestes versículos em apreço é uma ação divina e não humana. É algo planeado por Deus, não acidental. Deus torna completamente nulos os maiores símbolos do poder humano. E naquela altura eram os carros, os cavalos, os cavaleiros. Isto era uma expressão de força, de poderio do exército. Deus, porém, destrói o carro, os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros. Nenhuma força ou poder pode resistir ao braço do Deus Todo-Poderoso. Nenhum reino pode prevalecer contra Deus. Deus entrega os homens à sua própria insanidade, irmãos. Deus diz que eles se destroem uns aos outros, irmãos. O que é que estes reinos ímpios vão fazer? Eles vão se destruir uns aos outros. Eles vão-se acabar com a vida uns dos outros. Eles vão se destruir, irmãos. Eles acham que se destruíram os outros. Não, eles vão se destruir. Eles vão acabar uns com os outros. Eles vão se destruir. Eles acham que se uma nação fica acima da outra e a outra vai... Não, irmãos, eles vão acabar por se consumir, por se destruir uns aos outros. Os homens, na sua loucura por poder, vocês entendem? Eles vão caminhar para a destruição. No segundo livro de Crónicas 20:22 diz: como os inimigos que se levantaram contra Judá, os homens serão desbaratados com as suas próprias mãos, com as suas próprias espadas. Lembras-te quando foi os medianitas no tempo de Gedeão? O que é que aconteceu? Eles mataram-se uns aos outros. É isso que está a acontecer. Os reinos deste mundo passarão. Vale a pena ressaltar que Deus derruba não apenas os tronos, mas o trono dos reinos e destrói a força dos reinos das nações. Os reinos deste mundo muitas vezes governam inspirados pelo príncipe deste mundo, pelo Deus deste século, agindo no espírito do anticristo. Mas este trono de violência será desfeito. Aquele que se assenta neste trono será quebrado repentinamente. Os reinos deste mundo passarão e o reino será do Senhor, do seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 11:15 nós temos a confirmação disto. A vitória triunfante do reino de Cristo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que aqui a promessa foi dirigida como representante da linhagem davídica, pela qual a promessa espera ainda o cumprimento. Zorobabel é antecessor e tipo do verdadeiro rei dos judeus. Esta quarta mensagem de Ageu vai muito além de Zorobabel, vai até à consumação final da linhagem davídica no reino do futuro Cristo. O texto que nós temos aqui comporta o encorajamento para o presente, mas um cumprimento pleno e certo do futuro. Trata-se aqui de um texto messiânico. Ageu está a subir aos ombros dos gigantes, tendo a visão como se ele estivesse num alto, e ele está vendo tudo claro, contemplando como é que se chama aquilo? Um telescópio, não é? Como se ele tivesse um telescópio da fé, que ele está a ver o final dos tempos. Amém? Os termos usados para descrever a Zorobabel são todos termos messiânicos. Servo meu, anel de selar, te escolhi. Como eu vos disse, Jesus foi descendente de Zorobabel. Mateus 1:12, Lucas 3:27, na genealogia de Jesus está lá o nome de Zorobabel, na sua linhagem. O anel de selar é um símbolo muito precioso. Era com ele que os reis autenticavam os documentos oficiais e autorizavam todos os editais e as leis que eram promulgadas. Era um símbolo de poder e de autoridade. Então, apontando para Cristo, era usado, portanto, para autenticar os documentos reais. Sem o anel não havia impressão no documento, e sem impressão o documento não tinha valor algum. Desta forma, a profecia de Ageu está mostrando que alguém da linhagem de Zorobabel, no futuro, autenticaria definitivamente a intervenção de Deus na história. E sabem quem é esse? Jesus de Nazaré. Amém? Amém, meus amados irmãos? Há dois elementos cristológicos aqui em Ageu. O primeiro é a glória do templo, que vem em forma definitiva na pessoa bendita de Jesus, e o segundo é a representação de Zorobabel como esse anel, esse símbolo da autoridade real do Messias. Lições práticas do livro de Ageu, e vamos terminar.
O livro de Ageu é um reservatório que transborda sublimes verdades e preciosas lições para a igreja em todos os tempos. Em primeiro lugar, a pregação da palavra de Deus é insubstituível. Em segundo lugar, a casa de Deus merece o melhor. Em terceiro lugar, a casa de Deus merece a nossa prioridade. E em quarto lugar, a glória da casa de Deus será habitada pelo Deus da glória. Amém, meus amados? E o clímax de toda a história, como nós vimos também quando estudámos Daniel, é a pessoa bendita de Cristo. O escolhido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, reinará vitoriosamente e o seu reino jamais terá fim. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês aguentaram este calor todo? Foi bênção para nós, irmãos. Não esqueças. Quando tu começares, Deus começa.